Descubra a história fascinante das ruínas de São Lourenço Mártir, um dos 7 povos das missões jesuíticas. Fundada pelo padre Bernardo de la Vega no ano de 1690, localizada no município de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Acompanhe Miguel em uma jornada emocionante pelas ruínas, em sua primeira visita, reconhecendo e buscando um pouco das suas memórias, toda a exploração, a fundação e o desenvolvimento e a destruição, e entenda o legado dessa importante parcela da história do Rio Grande do Sul, vivida pelos Guarani nas missões. As missões são um grandíssimo evento da Igreja Católica. Elas surgem na Europa e em todos os continentes, além do europeu, a Igreja Católica vai lançar uns braços, por assim dizer, para atrair novos fiéis. A Igreja havia perdido espaço com a Reforma Protestante e a partir daí então, no século XVI e consequentes, a Igreja vai sair pelo mundo captando novas almas para a cristandade. Dos 1.400.000 guaranis que são reconhecidos pela ciência lá nos descobrimentos, na ocupação da América, apenas 10%, cerca de 140.000, é que foram efetivamente cristianizados, que vieram com os jesuítas. Ou seja, 90% dos guaranis continuaram nas matas. E os nossos, que são hoje os que vivem nessa ampla região, né, os que são gaúchos, são parte daqueles 10% que foram cristianizados. Para nós, especificamente, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, nos interessam os povos que nós conhecemos como os 7 povos das missões, começando com São Borja, em 1682, depois, na sequência, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo Custódio, que foi o último dos povos. Cabe destacar São Miguel das Missões como patrimônio da humanidade, e no caso de São Luís Gonzaga, que tem 2, né? Nós temos o próprio São Luís Gonzaga, que era uma redução, e no território do município de São Luís Gonzaga nós temos São Lourenço das Missões. Este é o pueblo de São Luís Gonzaga, muito parecido com os 30 povos, e é uma cidade. Viviam aqui 4.000 pessoas, 5.000, dependendo da época. E como é que essas pessoas viviam? Índios e padres, 2 padres. Como é que 2 padres vão coordenar uma cidade de 4.000 pessoas e tem que rezar as missas e todo o processo litúrgico? Não conseguem, né? Então quem comandavam eram os próprios caciques guaranis, que a gente chama de cabildo, né? Os cabildantes. Esse local onde o poder executivo, legislativo e judiciário funcionavam. Aqui se produzia todo o alimento necessário, as roupas, as moradias, tudo com elementos da natureza. E eu quero destacar que, assim como aqui na maquete de São Luís, mas nos outros povos, os guaranis e os padres viviam em harmonia. Porque se uma peça não funcionasse, o todo fraquejava. E algo que poucos sabem, não tinha dinheiro, não tinha pagamento de salário, não tinha chefe, não tinha patrão, não tinha empregado, não tinha escravo, tá? Fique claro isso. Todos eram livres, se quisessem ir embora da cidade podiam ir. E essa vivência aqui, que é uma vivência comunitária, cada um faz seu trabalho e recebe tudo para ele, que é o mesmo de todos os outros. Por isso não tem pobre nem rico. Esse é um modelo missioneiro que se quer ainda hoje, né? Que se fala aí, que eu citei do cooperativismo. A ideia é que nas missões, que está no mundo todo, a gente pudesse reviver essa ideia de vida comunitária. Em São Lourenço das Missões, que era semelhante a esse modelo aqui, nós vamos ter alguns elementos muito característicos, e quando a gente visita o sítio de São Lourenço, esse processo que eu citei de São Luís era idêntico a São Lourenço. Lá tem algumas coisas legais, como, por exemplo, eu gosto de citar uma cisterna que tem no fundo da igreja, que era uma cisterna de captação da água da chuva. E a gente fala muito hoje da questão ambiental, né? E aí imagine você, né? São Lourenço, há 300 anos atrás, pessoas captando água da chuva para beber, para lavar
e para cozinhar, né? Lavar roupas, alimentar animais. E que são novidades grandes hoje, mas que já se fazia nas missões há muito tempo. E São Lourenço vai se destacar com vários exemplos, e esse é um deles. Como é que acaba toda essa experiência maravilhosa? São vários aspectos que vão levar ao fim disso tudo, né? Então a gente tem Guerra Guaranítica e o destaque de Sepete Araju. Nós temos vários tratados ao longo da história, nós temos o fim da Companhia de Jesus, mas definitivamente em 1801, no Tratado de Badajoz, Portugal e Espanha vão fazer um acordo, e essa região dos 7 povos, que era espanhola, passa a Portugal, e Portugal acaba com o sistema de missões jesuíticas. Os 7 povos das missões deixam de existir como um elemento jurídico, né? E essas terras então são distribuídas a descendentes de portugueses, principalmente, que passam a ocupar a região missioneira. Novamente, em 1767, o documento, em 1768, expulsão dos jesuítas, e aquela nossa gente fica na região. Mas que gente era aquela? Eram cristãos guaranis já de quantos anos? 100 e muitos anos, desde 1632 e alguns inclusive anteriores. Essa gente foi parar aonde, né? Então é muito interessante pensar que aqueles guaranis cristãos, que já estavam cristãos alguns há 159 anos, seguiram na vida de cristão. E quem são hoje aquela gente? São as nossas pessoas dos bairros, das vilas, as milhares e milhares e quem sabe milhões de pessoas que vivem hoje no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Brasil, e que têm rostos indígenas. Todavia, deixaram de ser indígenas há centenas de anos atrás. Então é muito importante compreender isso. Se nós andarmos pelas vilas, pelos bairros da nossa ampla região, qualquer um pode ver com a maior tranquilidade que são descendentes daquele processo, mas obviamente não são indígenas, são os gaúchos nossos de agora. Meu nome é Miguel Correia da Silva, vim para São Luís com 18 anos, vim para servir. Fiquei servindo, tirei meu tempo no exército, tempo da cavalaria ainda, sabe? Cumpri minha obrigação. Aí achei, acompanhei, casei e fiquei por aí morando aí. Tenho os filhos, tenho 6 filhos, estão por aí, estão trabalhando, tudo trabalhando, graças a Deus. Eu sou mais parecido com o meu avô, porque o meu avô era índio. Miguel Pedroso Garcia. Eu era o neto dele, né? Sabe, botaram o nome dele, botaram no meu. Então, seu Miguel, vamos contar um pouquinho agora para o senhor está vendo, né? Hoje nós visitamos aqui São Lourenço, que foi um lugar que foi feito pelos índios, né? Pelos índios. Eu me admirei muito, achei muito lindo isso aqui, sabe? O tempo do ano, né? Eu acho lindo
os índios. De vez em quando eu vejo na televisão lá no mato. Eu acho lindo. Eu dou valor para eles. Para mim, eu acho muito lindo. Seu Miguel, o senhor gosta de mate? Gosto de mate. O senhor toma mate desde quando? Desde guri. Desde guri. Desde guri. O senhor sabe que o mate também é uma herança dos índios, os índios que trouxeram para cá. Trouxeram. O mate, para mim, é bom. É bom? É bom. Os índios Guarani já tomavam mate antes das missões, antes dos jesuítas chegarem. E daí, quando os jesuítas chegaram aqui, aí é que eles começaram a fazer a erva e comercializar a erva. E eles mesmo começaram a fabricar a erva, né? Isso, fabricar a erva. E só que eles sabem como é que eles tomavam mate? Não sei, aí não sei. Eles faziam tipo um chá com a bomba de taquapi, de taquara. A bomba de taquara. Hoje a gente conhece ela com outro metal, né? Taquapi, que nome, hein? Mais uma que não sabia, né? A taquapi. E aí depois foram fazendo mate, deixando a erva. Foram aperfeiçoando. Então até hoje a gente toma mate, né? Toma mate, isso mesmo. E sabe por que eles tomavam mate? Eu não sei. Porque comiam muita carne. Eles comiam carne. Exceto naquele tempo, só caçavam nos matos, né? Caçavam, e daí tinham muito boi, né? Muita vaca. Quando eu sei. Isso. E tinha bastante, né? Era bastante. vontade, né? Fartura que a miséria ninguém atura, né? Seu Miguel, o senhor está vendo lá as ovelhas? Estou chegando. Essas ovelhas são da raça crioula lanada. É a primeira raça que os jesuítas trouxeram para os índios. Ainda existe, né? É uma raça que foi trazida novamente para as pessoas conhecerem, né? Como é que era. Os jesuítas que trouxeram o gado, a ovelha, para os índios não precisar caçar, eles trouxeram para as missões. E aqui em São Lourenço tem a mesma raça, daí a gente pode conhecer como é que era. Ó. É lindo, né? Muito lindo, os bichinhos lá pastando, né? Nossos rostos são mais do que apenas uma combinação de traços físicos. Eles carregam a história de nossos ancestrais, contando a saga de suas lutas. Cada traço é uma marca deixada pelo tempo, pela experiência e pela herança genética. Esse povo guarani missioneiro ainda vive em nós, seja na fisionomia ou no apego a essa cultura missioneira. Seu Miguel possui fisionomia indígena, mas não conhecia a história das missões, assim como tantos outros. Em São Luís Gonzaga, somente 19 pessoas se declararam indígenas, segundo o IBGE. Os são-luisenses precisam conhecer mais a história das missões, para que assim venham a valorizar a sua origem.